Bom, boa tarde novamente a todos e todas, aos meus companheiros de mesa, minha companheira Mariana, Ricardo, Alexandre, obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês e agradeço também a gentil articulação que o Castilho fez, não é? Junto com o Ricardo, enfim, para que a gente estivesse aqui nesse momento tão especial, tão marcante, não é? Um momento difícil, mas é um momento que também me parece ser extremamente oportuno para a gente reposicionar a política de livre-leitura no contexto das políticas públicas do país. Não é? Acho que é necessário que a gente faça isso. É um encontro que eu reporto como extremamente importante, porque é um encontro, além de tudo, né, um encontro afetuoso de pessoas que são ética, politicamente, esteticamente engajadas com o livro, tem um compromisso, né, com todo o livro e toda a rede que está em torno da ideia do livro, que tem a ver com leitura, escrita, compreensão, a própria incorporação dos livros, né, seja no corpo, como a gente processa os livros nas nossas vidas, nas nossas comunidades, nas nossas sociedades, enfim, como os livros impregnam nossas visões de mundo. Então, esse lugar, né, que eu acho que a gente está construindo aqui hoje, espero que seja um espelho, uma referência para mesmo uma retomada, um reposicionamento da política de livre-leitura no nosso país. É uma questão extremamente urgente. Bem, quando comecei a pensar sobre essa fala de hoje, nesse momento tão crucial da nossa trajetória das políticas de livre leitura no país, eu retomei uma leitura do Paulo Freire, né? Eu fiquei um pouco atentado a fazer uma grande digressão sobre a nossa formação de leitor, né? Eu não vou fazer isso, mas eu recomendo que todos e todas que estão nos assistindo façam esse exercício, porque é um exercício interessante, certo? O exercício da gente se pensar enquanto leitor, enquanto pessoas que vão incorporando conhecimentos e práticas, etc., a partir da leitura, e também para a gente pensar o que é o não leitor, não é? Porque aqui já começa uma questão séria das políticas públicas de leitura, que é o fato de que os não leitores não têm advocacy, não têm advocacia, certo? Ou somos nós leitores, não é? Que fazemos a advocacy em nome de um compromisso ético, estético, político, com a leitura, ou dificilmente, não há uma associação de não leitores. Então, acho que esse é um primeiro aspecto, e o convite que o Paulo Freire nos fez nesse livro tão, um texto, uma conferência que ele fez no início dos anos 80, uma década que foi conhecida como uma década perdida, né? Então era um convite à leitura e ele destacou bastante essa importância. Eu só vou destacar aqui uns 2 ou 3 aspectos dessa minha trajetória como leitor, um pouco para falar do meu lugar de fala aqui, de onde é que eu vou estar falando, né? Então tem essa primeira, digamos assim, aspecto marcante que tem a ver com a existência de uma biblioteca em casa. Não é? Acho que esse é um primeiro aspecto importante, para mim, extremamente relevante, e por isso também já destaco aqui a importância das compras privadas, familiares, não é? E onde a taxação do livro vai impactar dramaticamente, certo? Vai eliminar a possibilidade de famílias já acessarem as suas bibliotecas privadas. Bom, depois, como estudante, entrando nas bibliotecas da escola, a biblioteca municipal, a biblioteca universitária, que é um salto, não é? Onde você percebe, de fato, um período enriquecedor para quem, como eu, não é? Costumava dizer que a biblioteca era a minha segunda casa, ou em muitos momentos, mais do que a segunda casa, era a própria... Certo? Vivia mais tempo na biblioteca universitária do que em casa, enfim, e esse convívio, né, com um ambiente multidisciplinar,
né, transdisciplinar, interdisciplinar, etc., com todas as áreas de conhecimento, e isso nos dá já uma primeira referência importante para explorar, que eu vou explorar um pouquinho mais adiante, não é? Bem, foi então essa experiência de trajetórias também vivendo bibliotecas públicas que me levou a trabalhar numa biblioteca pública, certo? E aí a conhecer todos os dilemas de sistemas de catalogação, política de compra, a importância de uma política de compra, não é? Hoje no Brasil 83% do último levantamento que eu cheguei a fazer, né? Quer dizer, que eu tive informação de um censo de bibliotecas públicas, eu não sei se esse estado está atualizado, provavelmente não deve ter melhorado, talvez a gente até tenha piorado, mas 83% das bibliotecas públicas não tem política de acervo, né? Elas vivem de doações. Então, esse é um outro ponto crucial da nossa equação, mas, enfim, conhecer a dinâmica das bibliotecas, a importância das bibliotecas, me veio aí com essa experiência também de gestor, que coordenou um processo de modernização de uma biblioteca. E, por fim, como militante do livro, seja como pessoa que está estudando, professor, pesquisando, etc., mas especialmente no período que passei no Ministério da Cultura, tendo ocupado duas secretarias, a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura e a Secretaria de Articulação Institucional, onde a gente teve lá uma participação, pelo menos eu considero assim, bastante ativa na construção de um momento marcante das nossas políticas culturais, que teve algumas conquistas, alguns avanços, como um diálogo foi constituído naquele período, não é? Nós tivemos também a conquista da desoneração do livro, eu vou falar um pouquinho mais disso adiante, não é? Nós conseguimos construir o Plano Nacional do Livro e Leitura, e aí a liderança do Castilho foi marcante nesse processo, e outros companheiros e companheiras no Brasil inteiro, a rede de bibliotecários, etc., etc. Vários atores participaram dessa construção, o próprio Vale Cultura, certo? Que foi uma conquista, e eu vou destacar o Vale Cultura porque foi um investimento consciente, de dedicação de tempo, etc., de recursos, para alocar recursos e uma política institucional para abrir mercados consumidores e transferir recursos para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil acessarem produtos culturais, e 66% dos recursos do Vale Cultura, do último levantamento também que eu tive, de 2013 a 2016, eu não tenho dados atualizados, mas desse período, desses 3 primeiros anos de implantação, 66% dos recursos do Vale Cultura foram utilizados com livros, certo? Isso é um dado importante, 22% com cinema, certo? Então, vejam, era uma política, e eu estou chamando a atenção de vocês, porque nesse ciclo, né, essa é a primeira jornada, a proposta que está no Congresso, o PL que foi enviado e as duas PECs, é o primeiro round da reforma tributária, e provavelmente nós teremos cortes nos incentivos e certamente, né, o Vale Cultura está na mira para ser cortado. Então, é importante destacar aqui, foram algo em torno de 150 milhões nesses 3 anos que foram alocados no setor de livre leitura. Certo? Não é trivial o que eu estou falando aqui, obviamente faltou um monte de coisas para a gente estimular o uso desse instrumento, a ampliação, etc., mas, enfim, são pautas para os próximos capítulos, né? Bem, e nesse período também a gente teve algumas agendas inconclusas, certo? Apesar da gente ter conseguido a não tributação, nós falhamos, ficou pela metade, tivemos alguma formulação, uma formulação razoável, eu diria, certo? Do Fundo Setorial do Livro Leitura, bibliotecas, e da Agência Executiva Autônoma, que naquele momento se concebeu como um instrumento para gerenciar a execução focada na implementação do Plano Nacional do Livro Leitura, certo? Só para antecipar para vocês, naquele momento, para muitos atores, certo? Nós tínhamos também desconfianças dos governos, certo? Mesmo estando no governo, éramos pessoas que tínhamos, enfim, trajetórias de fora do governo. E o modelo concebido previa uma agência
nos moldes do Sistema S, uma agência de serviço social autônomo, para gerenciar os recursos que viriam, né, do Fundo Setorial do Livro de Leitura, e, se for o caso, eu especifico um pouquinho mais adiante essa questão do fundo, e essa agência independente manteria contratos de gestão com os órgãos de representação de escritores, livreiros, livrarias, editores, distribuidores, etc., e com os Ministérios da Educação e da Cultura da parte do governo. Veja, e o foco para alocar recursos para o Plano Nacional do Livro e Leitura. Bem, essa era a engenharia e essa é uma parte incompleta que eu acho que a gente pode retomar a conversa mais adiante. Sobre a retomada dessas agendas e como implementar. Bom, indo ao tema e respondendo a essa pergunta, né, qual o lugar do livro na economia da cultura? Bem, para mim, óbvio, o lugar é essencial, é estratégico, é insubstituível, é inquestionável, é aquela peça que fica, né, no meio de tudo, sem o qual não existe nenhuma possibilidade de darmos saltos em nenhuma das agendas, qualquer coisa que a gente queira pensar em desenvolvimento, colocar a noção de desenvolvimento, de crescimento, e com alguma noção de sustentabilidade, etc. Qualquer noção nesse campo, o livro e todo o complexo a ele associado é indispensável, é simplesmente indispensável. Por isso, como eu era um secretário transversal, né, a articulação lidava com várias agendas, fomento também com vários setores, etc., mas sempre tinha a questão do livro como um lugar muito especial, muito claro, porque era condição sine qua non para as demais políticas, certo? Intransponível. Bom, isso eu vou argumentar aqui com base em duas teses básicas. Não é? Primeiro, o livro, por quê? Porque os livros são suportes repletos de conteúdos, não são produtos comuns, como outros qualquer. Essa questão de serem suportes repletos de conteúdos, não é? Foi um dos argumentos, inclusive, que deu origem à noção de excepcionalidade da cultura nas negociações da OMC, antes da OMC, na verdade, do GATT, né? Na rodada do Uruguai, começo dos anos 90, se não me engano, e que criou todo um aparato argumentativo e de conceitual para a exceção, na verdade, das políticas de cultura, certo? E os livros em particular, para que eles não tivessem um regime tributário, um regime enfim, normativo comum a todos os demais setores, certo? Era a exceção cultural que estava sendo pautada e por conta desse produto. Bom, por essa característica, né, de ser repleto de conteúdo, ser prenhe de conteúdos, não é? Enfim, livros, publicações, bibliotecas, acervos, uma das dimensões, não é, mais marcantes deles é que eles afetam os indivíduos, afetam os pensamentos, as habilidades cognitivas, certo? Só queria registrar que rapidamente há muitos estudos nessa área. A turma da neuro, né, dos neuroestudos aí, descobri um centro para neuropolicy numa universidade norte-americana de Atlanta, etc., estudando isso, os impactos do livro no cérebro. Há vários estudos nessa direção, há estudos canadenses sobre isso, europeus, em várias direções, apontando, né, seja para os impactos especificamente do livro sobre inúmeras competências e habilidades humanas, seja também dos impactos do acesso à cultura e da formação educacional em cultura e artes, né, como mecanismos que potencializam enormemente diversas dimensões da vida educacional das pessoas. Então, um dia, viu, Alexandre, se for o caso, a gente pode conversar só sobre isso, né, sobre os impactos da cultura e artes, só para questionar, por exemplo, a questão da reforma do ensino médio, que foi no sentido completamente contrário do que a boa literatura e os bons estudos internacionais estão apontando, certo?
tudo que a boa literatura diz que a gente precisa ter mais tempo, se a gente quer melhorar o desempenho das pessoas em matemática, a gente precisa incorporar mais leitura, mais acesso a artes, a música, etc, etc. Tudo que a literatura internacional de ponta está dizendo, a gente simplesmente desconsiderou. E aqui já vem um outro ponto importante da nossa conversa, que é o fato de que, enfim, tem um monte de coisas que a gente deveria ter lido melhor, né? Se a leitura é importante, especialmente nossos dirigentes, nossos parlamentares, nossos gestores precisam ler melhor, certo? Acho que tem um desafio para a gente pontuar no debate, certo? Vai ficar aí, então, essa questão. Bom, então, como eu dizia, os livros incidem, né, e há toneladas de estudos revelando isso, na concentração, na capacidade de compreensão de textos, na formação de pensamento crítico, na capacidade de abrangência de análise, de combinação de textos, de interpretações, nos cálculos, nos idiomas, na alteridade. Por exemplo, esse estudo que eu mencionei da Universidade de Atlanta, o estudo é muito interessante, porque o impacto eles botaram pessoas dentro do scan, né, e mapearam o cérebro das pessoas lendo literatura, e constataram, por esses estudos, aquilo que a gente já sabia, que a leitura de literatura aumenta a capacidade de alteridade das pessoas. Óbvio, a gente já sabe, não é, Ricardo? Que uma pessoa que se ler um romance, ele está se interagindo, ele está se transportando ao lugar desses outros que estão relatados nos contos, poemas, etc, etc. Então, isso também foi detectado, certo? Nos registros desses estudos. Bom, mas, além disso, não é, a segunda tese importante é que os livros são um bem comum, essencial. E isso eu queria aqui enfatizar que o documento que está circulando, o manifesto em favor do livro, que foi assinado pelas diversas entidades, né, a ABEL, a BDR, a BDL, Câmara Brasileira do Livro, a ANL, CBL Libre, SNEL, etc., todas essas entidades assinaram esse documento, e lá está essa noção de livro como um bem comum. Essa noção precisa ser enfatizada. Ela é crucial, ela é um marco, não é? A gente, ainda que tenha as apropriações privadas do livro, mas a ideia de livro como bem comum, fruto, portanto, de acúmulos, é, do idioma, que é um bem comum, da matemática, que é um bem comum, da tabela periódica, que é um bem comum, dos cálculos da física, que são bens comuns, das teorias, etc., etc., que são bens comuns, né, que são absolutamente pertinentes para formar o conhecimento nas diversas áreas. Isso tudo precisa ser devidamente considerado, certo? E isso tem impactos marcantes, porque tem impactos institucionais, certo? Reconhecer como bem comum significa a gente reconhecer a biblioteca pública, a importância, a centralidade da biblioteca pública, dos certos momentos de copyright, de copyleft, etc., etc., o acesso público a acervos, a periódicos, etc., etc., e reconhecer exclusivamente, como alguns querem, não é? Achar que o livro é um benefício, não estou esquecendo aqui a expressão que o nosso ministro da Economia fala, né, que é um privilégio, não é? Não é um privilégio, certo? É um direito. Quando eu falo que impacta na cabeça, na capacidade das pessoas, né, esse é um direito, e como bem comum também é um direito. O livro, ele é central para a formação da educação, central para a formação das profissões. O livro carrega, né, as pessoas, os profissionais, carregam os livros na sua formação, na sua trajetória profissional, né? Então, todas as profissões aí são decisivamente marcadas pelos seus livros, etc. É uma questão extremamente séria, né? Aqui daria para a gente falar
enormemente sobre, né, esse processo como professor. Estou cada vez mais né, intrigado com essa questão. Mas vamos lá. Na economia da cultura, também, o livro é essencial, como eu disse para vocês anteriormente, né? Eu nunca tive dúvida quanto a isso. O papel do livro para a política de audiovisual, para o audiovisual, para os nossos cineastas, para os roteiros, para tudo, para o teatro, para as artes em geral, para a memória. O livro é memória, né? Para a cultura digital, a própria internet é um tipo de livro super especial, para o design, etc, etc. Então, para mim, é muito claro, não é? Esse lugar estratégico, primordial, essencial, inquestionável. E digo o seguinte para vocês: nós precisamos reposicionar a política, isso é urgente, a política de livre leitura na sociedade. Nós precisamos retirar essa política da sua invisibilidade. A ausência dessa política em lugar estratégico na sociedade está fazendo mal demais ao país. É uma das maiores chagas. Se vocês quiserem, para mim é muito claro, um dos sintomas mais claros do atraso é o lugar pouco visível, de pouca atenção, né, que permite com que um ministro da economia possa falar estultices como essa, né, de que o livro é um bem de privilégio para os ricos, enfim, podemos taxá-los, porque isso, enfim, precisamos enfrentar isso. Bom, e aí, né, colocar a política de cultura no lugar de destaque. Alexandre, por favor, só me diz o tempo que eu tenho, só vou precisar de mais Queria te uns 5 minutos. sinalizar agora, para você ir concluindo. Perfeito, perfeito. Podemos combinar mais 3 minutos, de 3 a 5 minutos, Ok, tudo bem? ok. Eu vou aqui, então, tendo por base essa experiência pregressa, né, acho que de alguns acúmulos que a gente tem, a necessidade de darmos saltos, né, é importante a gente pensar, e aqui é uma outra tese que eu quero propor para vocês, que a gente precisa, além de reposicionar, a gente precisa pensar quais são os elos que são estratégicos das políticas públicas de leitura e escrita, né, daquilo que se projeta para o país. Eu acho que esse é um esforço que a gente tem que fazer enquanto setor, enquanto atores que estão engajados, né? A tributação do livro é um desses elos estratégicos, certo? É um dos elos, especialmente nesse contexto de ataque, mas não é o único, certo? Acho que a gente não pode esquecer isso. Há outros, como formação de público, fundo, fortalecimento das bibliotecas, etc, etc, mas eu vou tratar disso um pouquinho mais adiante. Antes, eu quero tratar rapidamente desses alguns impactos da tributação, né, do que está sendo proposto. Eu fui ler o PL, tá, gente? Aqui também a gente entra numa seara complexa, né, a pretexto de simplificar um projeto de lei que nasce com 131 artigos, de fato, enfim, o paradoxo neoliberal colocado, né? Depois a gente conversa sobre o paradoxo. A pretexto de simplificar, a gente está criando mais intervenções, mas a gente pode discutir isso adiante. O fato é que a legislação vai colocar, e aqui falo um pouquinho como economista, né, não sou especialista em tributação, mas de quem acompanha com interesse esses temas, nós vamos ter uma mudança significativa, ainda mais, né, o que está proposto é que a gente, enfim, vai ter um imposto. O governo pode querer chamar de contribuição, mas ela tem cara de imposto, cheiro de imposto, jeito de imposto, impacto de imposto, e é um imposto, certo? Quando nós negociamos a retirada do PIS/COFINS, certo? Nós usamos esses argumentos com o Ministério da Fazenda e com todos os atores envolvidos, certo? Nós dizíamos isso. O artigo 150 tem um espírito, ele tem um sentido claro. A semântica, o truque semântico de chamar contribuição, que vai incidir sobre toda a cadeia, com um nome que não é imposto, é só um truque retórico, não sejamos nominalistas. O efeito é claramente um efeito de imposto. Então, veja, a gente retrocede enormemente. Além disso,
não é? Nós vamos passar a pagar sobre importações, certo? O setor vai passar a pagar sobre importações. E há dúvidas sobre as empresas no Simples, certo? Hoje, o Simples isenta explicitamente a cobrança do PIS, COFINS, etc. Na lei, certo? A lei, o projeto de lei, não isenta as empresas explicitamente que estão no Simples. Então, vejam que pode, inclusive, incidir e representar um retrocesso para as próprias empresas que hoje estão no regime do Simples, certo? Bem, que impactos, rapidamente, né? Todo mundo já está atento a isso e já está sabendo, eu vou passar aqui rapidamente, tem pouquíssimo tempo. Bom, além de ser uma proposta seletiva, vai deixar de fora templos, não é? Que são considerados os mais importantes e não terem exportação, tributação. Os exportadores, vai passar a ser mais interessante, menos caro exportar do que vender livros para as crianças brasileiras, certo? Produtos in natura também estão isentos, certo? A ênfase a ser um país primário exportador está na lei, certo? Está na lei. O setor financeiro, né, com 5,8% de tributos contra 12% do livro. Então, veja, a velha hipótese de Darcy Ribeiro de que nós temos um projeto, certo? É evidente, é textual, certo? Para bons leitores, é textual o que está escrito na lei. Bem, quais são os impactos disso? Aumento do preço do livro, queda das vendas, num setor que já vem em dificuldades, os anos anteriores, né, a gente vem assistindo isso, diminuição dos empregos formais, etc., aumento da crise, com demissões, com cancelamentos de projetos e fechamento especialmente de pequenos empreendimentos. 12% é uma mordida alta, certo? Para muitas organizações que estão no seu limite de funcionamento. Encolhimento da diversidade da produção bibliográfica, só projetos certos, só empresas estabelecidas e em territórios de renda, certo? Não descarto um aumento da sonegação, certo? Da informalização do setor, também maior dependência de planos de governo, certo? Com as marcas de um governo que pretende imprimir, não é, um viés ideológico marcante e não de diversidade e pluralidade, certo? De descompromisso com critérios civilizacionais mínimos. Enfim, esses são alguns dos elementos do cenário. Por fim, para encerrar, eu gostaria só de posicionar que a gente precisa, né, constituir para reposicionar a política pública do livro, leitura e escrita, né, pensar a política, essa política pública, de fato, como uma obra de arte. Eu acho que a gente sempre trabalhou com isso, certo? A gente discutia muito isso, né? Vamos construir a política como uma obra de arte. Acho que a gente tem condições de fazer isso nessas esferas, e aí precisamos construir um novo pacto com a sociedade, retomar a rearticulação do debate. Por isso esse encontro é muito importante para a gente intensificar isso em outras jornadas, estabelecer fóruns, conferências, conselhos, certo? Retirar o setor da invisibilidade. Defendo aí como um ponto crucial tributação zero, e aí radicalizar esse debate, certo? E aí temos que discutir, inclusive, a proposta de PEC do senador Randolph, que começa a tramitar, começa a circular, não é? Que é de mexer no artigo 150 da Constituição, para deixar claro que é impostos e contribuições e congêneres, certo? Que tem efeito similar a impostos, certo? Então, acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer, se essa é uma estratégia adequada, se é mexer na 150, se não é, enfim, se é mexer na proposta de lei que está colocado. Mas eu queria reenfatizar que minha avaliação é que a gente consegue derrubar isso no Congresso,
com a mobilização a gente consegue, sim. Agora, não basta só a redução da tributação, certo? Acho que a gente não vai dar saltos no acesso, na formação, né, superar os dados de baixa leitura do país, né, os indicadores de analfabetismo e de alfabetização precária, rudimentar, que nós, né, o INAF, esse indicador que vem sendo coletado aí há alguns anos no Brasil, está demonstrando, né, a gente está estagnado em 26% dos leitores plenos no país, enfim, nós temos que superar isso urgentemente. Bem, para isso eu estou defendendo que a gente tenha que ter um foco crucial na formação de públicos, essa questão, não basta reduzir o livro, a gente não vai ter novos leitores só porque tem um livro que está um pouquinho mais acessível, certo? A formação de público é crucial, decisiva, ou a gente incorpora isso, esse elo estratégico na política pública e entende, de fato, o livro como estratégico, ou a gente não vai dar saltos, a gente vai perpetuar. Nós precisamos avançar na agenda da nova institucionalidade da política pública, fundo público, agência social, retomar o Plano Nacional do Livro e Leitura, isso é crucial. Temos que olhar para o elo de financiamento da política de livro e leitura, certo? O fundo é um dos mecanismos, mas há outros mecanismos de financiamento que precisam ser retomados. Relembro a ação que a gente fez junto ao BNDES, o setor editorial foi um dos setores que mais contraiu, certo? Crédito, tomou crédito junto ao BNDES nas linhas que a gente abriu, certo? Botando lá dentro do BNDES uma área de economia da cultura para incorporar esses elementos da economia da cultura dentro do BNDES. Mas também, por exemplo, a Lei Rouanet, só dar um dado para vocês, para cada R$1 captado em bibliotecas durante os últimos 10 anos, na verdade é 2004 a 2015 que eu fiz esse levantamento, para cada R$1 em bibliotecas, R$77 eram captados em teatro. 77 por 1. Ou seja, ou a gente mexe nessa questão, ou vamos ficar, certo, com problemas crônicos. É 77 por 1. Encerrando, só para destacar 2 outros elos, criação e inovação e comercialização, acho que a gente tem que entrar mais forte nesses elos. É isso. Desculpa se eu passei aqui um pouquinho, me empolgo, eu volto na sequência. Até mais. Ok? Obrigado pela questão. Eu vou começar também dialogando com os meus colegas de mesa e, assim, dizer, Ricardo, que eu não, em momento algum, eu estou imaginando que a gente pode dialogar ou alterar esse governo. Né? Na verdade, eu estou aqui conversando como é que a gente... Você trabalhou com o ministro da Cultura, né? Você sabe o que é um ministro da Cultura. É isso, e que contexto, que questão, enfim, o momento, para mim, é da gente se organizar, certo? E a cultura tem feito isso, certo? A luta e a conquista da Lei Aldir Blanc, ela demonstrou isso, uma capacidade de mobilização nacional. Eu acompanhei diariamente isso, certo? A luta, a articulação e o que está na base, certo? A gente saiu de um movimento que foi, quando o Temer quis fechar o Ministério da Cultura e o movimento cultural foi para cima e ocupou e retomou o Ministério da Cultura e restituiu. Nós monte de bobagem falada sobre a Lei Rouanet, né? Sim. Nós decidimos não lutar por um Ministério da Cultura neste contexto. É preciso deixar isso claro. Teve discussão no movimento cultural, porque nós entendíamos que ter um ministério que fosse usado como uma arma de pressão, como começou a ser feito, nós não vamos dar mais força para quem está querendo massacrar, para quem está querendo perseguir os artistas, os escritores, as censuras e coisas do gênero, certo? O vídeo que está acontecendo na Ancine, certo? E com a perseguição com muitos cineastas enfim, com detalhes, etc. Então, para mim, o momento agora é da gente aproveitar esse movimento, esse mais de 1 milhão,
esse movimento da Lei Aldir Blanc e vamos discutir o que é a nossa política, o que a gente entende, porque nós temos muitas dificuldades ainda, nós temos pontos relativamente obscuros. Por exemplo, a questão do fundo setorial. Quando a gente propôs a desoneração, a gente propôs junto a constituição de uma contribuição que funcionaria como, eu sempre argumentava isso, como uma espécie de fundo condominial para o setor. Certo? Bom, precisa tocar lâmpada, precisa consertar a parede, fazer reforma, comprar livro, é para isso esse recurso. E constituir uma agência executiva para isso, específica, autônoma, certo? Que seria nomeada em acordo com o Ministério, mas também com a participação ativa dos setores organizados do campo, certo? Isso era muito claro para a gente, porque a gente sabia que os governos mudam. Então, é importante ter um instrumento, mas ter uma agência que tenha autonomia para executar o Plano Nacional do Livro-Leitura, que é para onde converge também os planos estaduais, os planos municipais e um sistema federativo de alocação de recursos, certo? Então, veja, só que isso teve digamos assim, uma falha de entendimento entre certos atores. Alguns atores do campo do livro-leitura foram agir contrário à constituição dessa contribuição, que seria de 1%, certo? Para uma finalidade específica, com uma alocação clara, certo? Para uma agência que seria administrada pelo setor, para executar a sua política, certo? E usaria o Estado apenas naquilo que só o Estado pode, exercer, que é essa capacidade de, digamos assim, tributar todos. Porque o caminho que o setor promoveu foi o caminho da doação espontânea. E a gente sabe que alguém doa um mês, vê que o outro do lado não doou e que o outro do lado não doou e está abrindo uma editora na frente ou está lançando um livro, assim, no mês seguinte você não doa. Isso novamente, é só ter lido um pouquinho da escolha racional. Não se aplica a tudo, mas tem algumas coisas da teoria dos jogos da escolha racional que você sabe de antemão que esse esquema voluntário não vai funcionar, certo? Ainda mais em ambiente competitivo. Então, a ideia se você não tem esses consensos, certo? Se você precisa investir, que você precisa alocar recursos e aí, por isso que eu insisto nos eixos centrais estratégicos, eu estou destacando isso, né? A questão da formação de leitores, isso é básico. Todos os países fazem isso, certo? Isso é crucial. Só aqui no Brasil que a gente insiste, não adianta pegar o presidente com o seu ministro, com um helicóptero, jogar livro, certo? O seu avião da FAB. Né? Não adianta, as pessoas não vão mais ler por isso. Então, todas essas questões que foram destacadas pelos meus colegas são importantes. E aí, nas políticas, o sistema de bibliotecas, nós temos que retomar isso, a rearticulação dos sistemas estaduais e municipais, eles estão aí, né? Mas, novamente, o momento, para mim, é de juntar forças. Há muita força, eu insisto com vocês, há muita força na sociedade. Nós precisamos usar esse instrumento como uma alavanca contra esses atores que querem nos ver no chão, certo? E, por fim, essa questão da excepcionalidade da cultura, ela é básica, né? A gente, enfim, essa é uma ideia estruturante do campo da cultura, do campo das políticas culturais no mundo inteiro, certo? Obviamente, algumas agências lutaram contra isso, o debate no GATT foi intenso, certo? Mas é um capítulo importante do avanço das políticas culturais no mundo todo, certo? Passou a reconhecido, nós temos que recuperar isso, inclusive para esse debate aqui, certo? Esse debate precisa ser feito também à luz dessa retomada desse conceito básico que ele está, obviamente, inserido nessa clareza que a gente tem, todo mundo tem, de que, né, os livros têm valores, eles contêm valores, eles não são geladeira, fogão, né? Você tem um conjunto de valores que são expressos e, por isso, merece um tipo de tratamento muito
especial, certo? E aí, acho que a gente tem que recuperar isso, porque ele é fundamental para a gente dar os saltos para todos os pontos positivos que a gente precisa na política. Obrigado. E agradecer o convite mais uma vez, a todo mundo que nos acompanhou até esse horário, aos meus grandes colegas de mesa, uma honra estar com vocês, e assim, tenho comigo, certo, pela experiência recente, inclusive, de construção, né, das outras políticas que a gente está, às duras penas, consumindo na sociedade, na base, que a gente tem plenas condições de derrotar essa proposta absurda, certo, de genocídio, da leitura, mais um genocídio, né, enfim, e eu tenho certeza que a gente tem condições de não só derrotar, como construir um outro patamar de nossa consciência sobre o que a gente precisa. Eu adoraria fazer só um rápido comentário sobre a questão da criação. Acho que é um elo, eu destaquei na minha fala, é um elo crucial para a gente enfrentar, certo? Há possibilidades em termos de instrumentos de política, a gente pode discutir isso, há experiências internacionais e outros, certo? Até de outros setores, por exemplo, os norte-americanos têm uma política muito interessante para estimular produto, saindo um pouco da área de cultura, por exemplo, os produtos de saúde, né, para para doenças com poucos doentes, né? Então é um estímulo claro para esses setores. Enfim, a gente pode adotar mecanismos similares, parecidos, para estimular a criação, certo? É um elo frágil da nossa cadeia produtiva. Eu tenho certeza que a gente, então, tem condições plenas de sairmos renovados desse debate, apesar do oportunismo. Obrigado.